Fala rapaziada, criada em 1969, a Copinha acontece sempre no mês de janeiro e reúne dezenas de clubes de todo o Brasil e até mesmo de fora do país, com jogadores sub-20 disputando as partidas quase que diariamente em várias cidades do estado de São Paulo. Muita gente ainda olha para a Copinha apenas como um torneio de base, algo secundário, quase um aquecimento antes do futebol profissional começar de verdade. Mas a realidade é bem diferente, rapaziada. A Copinha movimenta dinheiro, revela craques, abre portas, gera oportunidades e em muitos casos muda completamente a vida de jogadores, clubes e até de cidades inteiras, rapaziada. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Quais são os principais benefícios da Copinha e por que ela é tão importante para o futebol brasileiro. Que nem eu selecionei aqui pra gente no slide, é mais um podcast hoje, eu vou conversar com vocês vão ouvir minha voz e através das imagens eu vou poder mostrar um pouquinho pra vocês também do que eu acho e de quais são os benefícios da Copinha. Como eu separei aqui para vocês, né? Porque o torneio mais importante do futebol de base brasileiro muda carreiras e movimenta o país. Então eu separei aqui para vocês uma vitrine nacional, jogos transmitidos em TV aberta, canais esportivos e streaming. Rapaziada, tem muitos jogos da Copinha que são transmitidos em TV aberta hoje em dia. Tem aquela X Sports, transmite muitos jogos da Copinha, transmitiu muitos jogos da Copinha esse ano de 2026. A Copinha foi transmitida muitas vezes por lá, na Cazé TV também, muitos jogos. A Copinha tá chegando ao fim, né? Termina agora oficialmente no domingo, dia 25 de janeiro, com a grande final. E então é muito importante, ela tem uma vitrine muito grande, né? Os estádios são lotados na maioria das vezes, especialmente nas fases finais agora, né? Que a gente vai afunilando, vai ficando os times grandes, então a torcida vai, acompanha. Olheiros de clubes grandes acompanhando, imprensa nacional comentando cada lance e um bom jogo que pode mudar tudo pro jogador, né? Então os jogadores são os mais inspirados nessa fase, né? Porque um bom jogo que eles fazem já ganham olhares muito grandes, principalmente o cara tá num time pequeno, né? Se o cara tá num time pequeno, ele vai e faz uma partida de destaque contra um time grande, ele ganha muito destaque, né? E pode ser contratado por um time grande. Então, no vídeo de hoje não tem vídeo, né, que nem a gente está acostumado a fazer nos últimos meses aqui no canal, é mais um bate-papo, né, mais um mini podcast para a gente conversar sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E a gente tem também um tópico muito importante para falar aqui, que é a transição da base para o profissional. Então a Copinha funciona como um ponto direto entre a base e o time profissional. Os clubes testam quem aguenta mais a pressão, quem consegue decidir jogos e quem se destaca contra adversários de alto nível, né, gente? Então, que nem eu falei, os jogadores estão nos clubes pequenos, se mostram contra clubes grandes e às vezes podem ganhar até um contrato, algo do tipo, porque tem muitos clubes pequenos que chegam em fases decisivas, né, da Copinha, né? Então, é importante que os clubes estejam ligados aos seus garotos, que nem alguns clubes jogam com sub-17, outros jogam com sub-20, tem garotos de 15, 16 anos que jogam também a Copinha, né? Então é importante demais que isso aconteça, nessa transição. A gente tem as histórias que se repetem todo ano também, que eu separei, né? Que nem Neymar, Fred, Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli, Rogério Ceni, todos passaram pela Copinha. A competição nivela o palco, quem joga bem aparece. Então, não importa o clube, gente, grande ou pequeno, a Copinha sempre nivela, né? Então, se o cara tá num clube pequeno, que nem, por exemplo, o Gabriel Martinelli, ele era do Ituano, né? Que é um clube pequeno, né? Dentro da comparação dos outros clubes que podem e que jogam a Copinha, né? Então, o Martinelli se destacou muito no Ituano, foi lá e ganhou um contrato e tá até hoje, né? No Arsenal. A gente conhece ele pelo Arsenal, né? A gente tem um tópico muito importante também, que é a valorização de ativos. Então, o jogador da base é patrimônio. Um atleta que entra desconhecido pode sair do torneio mais valorizado e com mercado, com propostas de outros clubes e pronto para reforçar o time principal. Então, esse tópico do mais valorizado com o mercado foi que nem o exemplo que eu dei do Martinelli, né? Ou o próprio exemplo do Vinícius Júnior também, que ganhou ficou pronto para reforçar o time principal, né? Mas o Martinelli ganhou uma valorização de mercado, né? Com propostas de outros clubes. Foi o que aconteceu com ele e ele aproveitou bastante, né? Então a gente tem muitos exemplos disso que podem ajudar muito. Outro tópico que a gente tem é economia e planejamento. Então,
revelar jogadores reduz custos. Em vez de gastar milhões em contratações, o clube aproveita atletas formados em casa, fortalece o elenco profissional e planeja melhor a temporada. Então, não digo muito deste ano, porque esse ano o calendário é apertado, né? Como a gente sabe, o calendário aqui no Brasil vai ser um pouquinho apertado por conta da Copa do Mundo. Então, a Copinha começou no dia 2 de janeiro e os estaduais, a maioria, começaram no dia 11 de janeiro. Então, a gente teve o conflito entre a Copinha e os estaduais, começando com os times profissionais. É claro que muitos clubes nesses começos dos estaduais usam garotos da base, revezam, né? Então colocam às vezes o time misto, né? Então metade garotos, metade jogadores já consagrados, mas muitos clubes também focam em utilizar os garotos, né? Então muitos usam os garotos, né? Tem times que não usam o time principal neste começo. Então é muito importante nos outros anos a Copinha. Esse ano também vai ser muito importante, porque vai ser revelado muitos jogadores, mas nos outros anos que a Copinha começava antes dos estaduais, o clube pode planejar melhor a temporada. Pô, tem um jogador ali que muito interessante na Copinha. Posso trazer para o meu time profissional e fortalecer o time profissional. Fazer o jovem treinar entre os meios dos cascas grossas, que a gente diz, né? Do futebol, e poder fazer essa transição para eles, para que eles possam futuramente ajudar o clube e se tornar até vendas, né, grandes aí, né? Importante demais. Um tópico que eu separei também é a vitrine para clubes menores. A Copinha é ainda mais importante para clubes pequenos e médios, porque em janeiro eles jogam contra gigantes com TV transmitindo, colocam seus atletas no radar nacional e ganham sustento financeiro e sobrevivência. Então a Copinha é muito importante para clubes menores também, né? Por conta disso, né? Porque eles vão colocar seus atletas em radar nacional. Então, se, por exemplo, um jogador do 15 de Jaú se destaca muito, que nem foi esse ano, que teve um jogador que se destacou muito contra o Corinthians, por exemplo, ele vai estar ganhando um sustento financeiro para o clube e até mesmo, às vezes, para ele, com uma venda, com um empréstimo, alguma coisa assim, né? Além do que ele tá no radar nacional, né? Você jogar num clube pequeno, que nem do exemplo do 15 de Jaú, mas tem o Ibrachina, que chegou nas quartas de final, né? Eliminou o Inter. Você tá ali no 15 de Jaú, que se destacou muito também, mas tem o Ituano, tem Guarani, tem uns clubes que são menores que você vai jogando ali. Claro, tem muitos clubes muito menores também, que estão ali na Copinha, mas você vai jogando e vai ganhando destaque, né? Então, sempre tem zebra, como aconteceu com o Ajax lá na Copinha, se eu não me engano foi de 2016, né? Que revelou muitos jogadores aí que ficaram por um bom tempo no futebol. O Tietchan tá até hoje aí no futebol. O Sidão, em determinado momento, deu certo. É claro que depois ele teve muitas falhas, mas, né? É um jogador que deu certo, porque jogou em clubes gigantes, né? Jogou no São Paulo, jogou em clubes gigantes. E o Tietchan jogou em clubes gigantes também, né? Jogou no Vasco, no Galo, no São Paulo, no Botafogo. Então é um cara que tem esse radar, né? Então pode acontecer zebras e é isso que aconteceu com o Ajax, por exemplo. Mas em outros jogadores também muitos se destacam, né? Aí na Copinha. O aumento da competitividade da base, que é um outro ponto, com tantos clubes e estilos diferentes, a Copinha eleva o nível geral da base brasileira, obriga os clubes a se organizarem melhor e estimula investimento em formação. Então, óbvio que ela eleva o nível da base, porque os jogadores sabem que é a competição mais importante do ano em relação à base. É claro que a gente tem a Libertadores Sub-20 também, que dá muita visibilidade, né? Tem o Mundial Sub-20, que o Flamengo ganhou contra o Barcelona no ano passado, mas a Copinha é muito importante, é a primeira competição, a final é transmitida na Globo, né? Em rede aberta, rede nacional. Fora que esse ano tem muitos jogos sendo transmitidos na Casa TV, na X Sports, que são emissoras que pegam muito público, né? Tem muito engajamento, né? Então, muito importante. E óbvio que obriga os clubes a se organizarem melhor, porque, os clubes não querem ficar para trás na base, né? Sempre querem revelar mais e mais jogadores, né? Então é um tópico muito importante. A gente tem um outro tópico que é a formação de profissionais do futebol. Então não são só jogadores que aparecem. A Copinha revela também técnicos e auxiliares talentosos, analista de desempenho e preparadores físicos, além de árbitros em ascensão. Tem muitos árbitros que apitam a Copinha ou que apitaram a Copinha que subiram para o profissional lá da CBF, né? E começaram a apitar jogos do Brasileirão da Série C, Série B, alguns até da Série A. Analista de desempenho e preparadores físicos também são muito importantes e muitas vezes são revelados através da Copinha. Beleza?
A formação de novos torcedores, né? Muita gente começa a torcer de verdade vendo a base jogar, né? A Copinha cria identificação com o clube desde cedo e renova o público do futebol, tá bom? Então tem muita gente que acompanha a Copinha, muitos torcedores, e aí é muito bom porque você vê a base do seu time, né? Não é só o profissional, você vê como que seu time tá na base também, é muito interessante isso. A gente tem a economia local também. Ou seja, as cidades sede recebem delegações, torcedores e jornalistas que movimentam hotéis e hospedagens, restaurantes e comércios, e transporte e serviços. Então é muito importante para a economia também local, né? Que no caso é a economia de São Paulo, né? Porque a Copa São Paulo é hospedada em São Paulo, beleza? Conteúdo para a mídia esportiva. Janeiro costuma ser parado no futebol profissional. A Copinha resolve isso com jogos diários e histórias emocionantes, promessas surgindo todos os dias e futebol em evidência o ano inteiro. Janeiro costuma ser parado, não que esse ano não está sendo parado por conta do calendário, como eu disse, mas janeiro, geralmente no futebol aqui brasileiro, costuma ser um mês parado, né? Então, as promessas surgindo todos os dias dão muito conteúdo para a mídia esportiva e também os jogos diários e histórias emocionantes, como classificações heróicas nos pênaltis e tudo mais, tá bom? A Copinha é futuro, investimento, oportunidade, vitrine, sonho. Naquele campo simples pode estar jogando o próximo grande nome do futebol brasileiro, rapaziada. Então a Copinha é futuro. Eu encerro dizendo isso. Compartilha esse vídeo e comenta aqui, ó, qual foi o jogador da Copinha que mais marcou sua torcida. Pode ser no ano passado, no ano retrasado ou quando você acompanhou. Dá like, se inscreve, comenta e compartilhe. Gente, um mini podcast pra vocês. Um abraço do narrador Guilherme. Tamo junto.